Boa noite, irmãos. Graça e paz. Quem está feliz aqui essa noite? Você já cumprimentou o irmão do seu lado? Deu uma boa noite para ele. Glória a Deus. Aleluia. A gente vai continuar essa noite o que a gente começou domingo, sobre entendendo o propósito pelo qual estamos servindo. Abre tua Bíblia novamente em Êxodo capítulo 25, verso 2. Teve Enem hoje? O Enem foi hoje? Quem está com expectativa aqui? Então, gera expectativa aí, vamos se alegrar. Não tem time ruim, gente. Tem time sem torcida. Time que joga em casa, joga com mais vibração. Você que ainda não está no grupo do WhatsApp da nossa igreja, procura conexão, passa o teu contato, ali você vai estar por dentro de todas as informações e vai estar conectado junto com a gente, né? Eu sei que tem muitos grupos, né? Mas esse grupo a gente deixou para passar as informações, pedido de oração. Existem outros grupos também, como de intercessão e outros departamentos que você pode estar servindo junto com a gente. Vamos para a palavra. Êxodo 25, verso 2. Diz aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. Recebam com alegria de toda pessoa cujo coração compelir a dar. Se oferecer a dar. Dar voluntariamente. Diga voluntariamente, não de sobras, mas de coração. Deus sempre está tentando tratar o nosso coração. Por quê? Porque a gente adquiriu vários padrões terrenos sobre serviço, sobre amor, sobre a própria vida em si. Domingo eu falei um pouco sobre grandeza, né? Que ser grande não é ser o primeiro, não é ser o maior, mas é entender o propósito que Deus criou você para ser e servir as pessoas. Desenvolver o seu dom e servir a humanidade. Quando a gente fala essa palavra servir, não vem de servidão, de inferioridade, de alguém que é menor do que as outras. Então Jesus falou que qualquer pessoa pode se tornar grande. Amém? Do cara que está no palácio ao cara que está debaixo de uma ponte, ele pode ser grande. O que Jesus sempre repreendeu nas passagens foi a maneira pela qual as pessoas queriam ser grandes, passando pelas outras, querendo ser melhor do que outros. Então esse tipo de atitude Jesus condena e repudia. Mas o propósito genuíno de se tornar grande é bíblico. Todos nós nascemos com sementes de grandeza de Deus no nosso coração. Você tem o DNA divino, corre sangue real em suas veias. Você não nasceu só para existir, você nasceu carregando um grande propósito. Levante sua mão e diga: eu nasci para um grande propósito. Primeira coisa, antes de fazer qualquer coisa para Deus, saber quem você é e o quanto Deus ama você. Que não é o teu serviço que vai fazer Deus te amar mais ou te amar menos. Jesus, ele começa o seu chamado, a Bíblia diz em Lucas capítulo 3, e a primeira coisa que ele fez foi se submeter-se. No capítulo 2 a gente vê ele no templo, e agora a gente vai ver ele agora já com uma certa idade para cumprir o propósito. Chegou o tempo do propósito. A Bíblia diz que João Batista estava preparando o caminho dele. O que é que ele foi? Foi se batizar com João. Ele se submeteu a uma visão e a um propósito. Ele não fez as coisas do jeito dele. Vocês estão comigo? Em nenhum lugar nós sabe, algumas pessoas só querem fazer o que elas querem fazer. Esse é o problema. O amor não faz isso. Existe um tempo para cada propósito. E muitas vezes você começa o seu propósito servindo dos outros. A Bíblia não diz que Davi foi para o campo de batalha buscar grandeza. Ele foi servir seus irmãos. O que é que ele foi fazer? Levar pão e queijo. Algo tão simples. Às vezes Deus está te treinando em coisas simples para mudar o teu coração e teu estilo de vida, como a maneira como você trata as pessoas inferiores. Porque tem gente que, quando se trata de alguém que é superior, ela trata com educação e com amor. Mas quando é alguém que está abaixo, sabe, Deus nunca levantou pessoas para serem chefes. Deus levantou líderes.
E liderar não é ser um chefe, é influenciar. Amém? O conceito de liderança e de grandeza de Deus é diferente do humano. E nós estamos em um reino e muitas vezes vemos para o reino de Deus, mas cheios de crenças e travas e bloqueios que fazem parte de um padrão terreno que a gente adquiriu de forma humana, com a educação que tivemos em nosso lar, na escola, na vida, nossos amigos, ambientes, e agora estamos em um reino inserido. E Jesus disse: quem quiser ser o primeiro, seja o quê? O último. Quem quiser ser o maior, seja aquele, o menor. E ser o menor não é você se sentir inferior, é você se colocar em uma posição disponível para ajudar as pessoas. É você olhar para as pessoas como Deus olha, amém? E não porque essa pessoa, o que é que ela pode me dar? O que é que ela pode fazer para mim? Se eu não vou ter lucro nem vantagem, essa é a visão do mundo. Se eu não vou ter lucro, se eu não tenho vantagem, então estou fora dessa amizade. Não quero essas pessoas perto de mim. Só que o lucro e a vantagem no reino é o oposto. Jesus comeu com pessoas que ninguém queria comer. Jesus sentou em lugares que ninguém sentaria. Conviveu com pessoas que muitos iriam repudiar, porque Deus não faz acepção de pessoas. Às vezes em alguém que você nem imagina, Deus tem algo extraordinário com aquela pessoa. Imagina que você conhece alguém que assassinou alguém há 10 anos atrás, e essa pessoa sumiu por 10 anos, ou melhor, 40 anos, ela sumiu, desapareceu, mas você sabe que ela matou alguém. E de repente, ela agora senta do seu lado na igreja, e você olha para ela de que maneira? Você pode estar vendo um assassino, Deus vê um grande libertador. Moisés matou um homem e sumiu por 40 anos, mas Deus apareceu na sarça ardente. A minha oração hoje é que o fogo queime novamente e Deus encontre corações disponíveis. O problema é que muitos estão tão endurecidos que fugiram do seu propósito, estão fazendo coisas, mas o que Deus quer é trazer fogo de novo para o propósito, falar com você, queimando o seu coração como queimou o de Moisés. Amém? Deus liberou uma palavra para a vida de Moisés, e ele passou 40 anos fugindo, mas o Senhor estava sempre tentando alcançar o coração dele, até um dia aparecer numa sarça que o fogo não se consome. Essa coisa não vai parar de queimar em você, até consumir suas vontades e você fazer a vontade de Deus. Amém? Então muitas vezes nós queremos preferências por causa das crenças. Eu sou melhor, eu ganho mais, eu tenho mais. Só que no reino não é assim. Jesus era o único que podia, e a Bíblia diz que ele se esvaziou, aniquilou-se a si mesmo. Ele saiu do seu estado de glória, ele saiu da posição que era melhor para vir para a nossa, para nos levar para aquilo que é melhor. Ele é o conceito de humanidade, ele é o conceito de liderança, ele é o verdadeiro conceito de humanidade e de liderança para nós. Ele é o modelo de humanidade. A humanidade decaiu do padrão original de identidade, então Jesus vem trazer identidade e propósito de volta. Ele é um modelo, ele é o exemplo, amém? A Bíblia diz: assim como ele é, nós somos nesse mundo. A vida cristã era para deixar Cristo vivendo através de nós. Se esse Cristo que vive em nós pudesse se manifestar através de nós, o mundo seria transformado. Amém? Então aqui Deus está falando para Moisés: diga aos filhos de Israel. Era o propósito de construir o tabernáculo. E ele começa a listar tudo que era para trazer: ouro, prata, mirra, só coisas preciosas e de excelência. Diga assim: Deus é um Deus de excelência. Sabe, excelência, você não precisa ser bilionário para ser excelente. Tem um espírito excelente. Ter um espírito excelente é você fazer o que tem que ser feito quando as pessoas não estão vendo. Colossenses capítulo 3, verso 23, por favor, na tela. Primeiro, eu tenho que ser voluntário. Sabe, imagina você estar com alguém, obrigado. Imagina você estar fazendo algo na igreja, obrigado. Então, primeiro ponto, eu não posso fazer por obrigação. Tenho que fazer de coração. Uma pessoa disse: mas a gente é livre. Ser livre não é fazer tudo que você quer e dar na sua cabeça. Ser livre é ter autodisciplina, é fazer coisas que você não gosta.
Porque se você só faz o que gosta, você é uma criança. Criança só faz o que gosta. Adultos fazem o que tem que ser feito. Ser livre é ter autodisciplina e controlar aquilo que se controla. Sabe, eu vou acordar tal hora, eu vou comer isso e tal. E eu tenho graça de Deus na minha vida para isso. Amém? Eu não vou deixar que uma comida me domine. Na verdade, você não foi feito para ser dominado. Você foi feito para reinar em vida pela identidade. Porque não estou reinando, porque o problema é de identidade. Tem alguém comigo? O que Davi estava fazendo lá na guerra? Ele foi para lutar com Golias? Mas quando você está inclinado de coração e não por obrigação fazer aquilo que o Pai te manda fazer, seja simples tarefas. Muitas vezes a gente imagina, Deus tem um grande propósito comigo, eu vou ser um evangelista e vou pregar em nações. E muitas vezes Deus vai fazer você cuidar de criança, ou servir água na igreja, ou no teu trabalho, a maneira como você lida com os seus chefes ou pessoas que estão debaixo de tua liderança. Eu não estou dizendo que você tem que ser um banana e aceitar tudo. Amar não é aceitar tudo. Amém? Porque tem pessoas, e cadê o amor? Amar muitas vezes é confrontar. Quem está comigo? Só que nossa maneira de enxergar amor é diferente da maneira de Deus enxergar. Porque a gente tem uma cultura que vem dos filmes de Hollywood e das novelas da Globo. O que é amor? 12 coraçãozinho, bolinha, filme de Hollywood, o príncipe encantado. Não é assim? Não é assim? Nunca vou dar certo com alguém, porque na sua ideia você está procurando um príncipe encantado. Aí muitas vezes vem um Shrek. Verde, né? Daquele jeito, parece um ogro. É um ogro ele, né? Então essas ideias não vêm do conceito de Deus, vêm do nosso conceito. E às vezes a gente está num departamento e quando as coisas não são do meu jeito, eu não gosto. Fico chateado com tudo. E gente, deixa eu te dizer, cada situação é uma oportunidade da gente consultar o nosso coração. Sempre que hoje algo aconteceu, o meu coração começou a vir em algo, eu disse, espera aí. Raízes de amargura vão entrando e a gente não percebe. Às vezes é mais fácil ver tudo que as pessoas estão fazendo de errado, porque deixa eu te dizer, essa coisa errada não vai parar de acontecer. A gente tem que blindar o nosso coração, começar a questionar a gente, porque senão muitas vezes a gente imagina que há uma reunião no diaconato e algo não sai do jeito que eu queria, eu vou sair. Não, eu estou falando de diaconato, isso é em casa, isso é no trabalho, isso é em tudo na vida. Porque Deus quer que a gente amadureça. Por quê? Porque aquele que é fiel no pouco será colocado no muito. São pequenas tarefas. Porque Davi, Deus não pegou logo ele e fez rei, ungiu ele, mas ele não virou logo rei. Diferente de Saul, Davi foi ungido e passou 13 anos Deus trabalhando com Davi. E Davi aprendeu um segredo, aprendeu a ministrar a si mesmo. Então Jesus vai para as águas, João Batista, ele se submete a João. João disse, eu não sou digno de lavar, nem de levar as suas sandálias. A gente até brinca hoje na igreja, né, com alguém fazendo reverência, eu não sou digno de levar as suas sandálias. Mas Jesus disse que se cumpra as escrituras. Todo mundo tem que estar debaixo de autoridade. Amém? Diferente de estar debaixo de abuso. Estou falando de autoridade genuína, não de abuso de poder. Só que Jesus se submete e ele desce as águas, o Espírito Santo vem em forma de pomba e Deus diz, esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Ele teve prazer depois que Jesus morreu ou antes de Jesus fazer qualquer obra para Deus? Então, primeira coisa que você precisa entender essa noite, Deus tem prazer em você. Se você fizer ou não fizer algo para Deus, Deus tem prazer em você. Só que Deus, a Bíblia diz que nós somos cooperadores com Deus. O que significa? É que Deus escolheu não fazer tudo só. Escolheu trabalhar junto com a gente. Por quê? Porque Ele está trabalhando em nós e através de nós. E coisa boa isso, porque isso dá espaço. Imagine, irmãos, se não houvesse desafio, não teria espaço para a fé. Se não houvesse circunstâncias difíceis, como a gente cresceria? Vocês estão entendendo? Tudo na vida são oportunidades. E Deus só pode nos livrar daquilo que pode nos matar, mas nunca daquilo que nos fará crescer. Então tem coisas que Deus está tentando nos ensinar, mas por causa da dureza do nosso coração, não entramos na terra, não entramos no propósito, não entramos naquilo que Deus quer que a gente entre. Porque não cedemos,
não permitimos, não questionamos ou percebemos as crenças do nosso coração. Ficamos chateados quando alguém faz algo errado. Eu não estou dizendo que está certo, é errado, sabe, mas nada é perdido quando você tem o Senhor. Tudo é aproveitado. Deus pega todos esses ingredientes, joga dentro do liquidificador e faz um bolo extraordinário na tua vida. A gente quer botar um monte de ingrediente do lado de fora. Isso aqui não, aquilo não, isso aqui não, isso aqui eu não quero, tal pessoa não, isso. Aí você diz, Deus me dá paciência. Deus vai te dar o quê? Senhor, me ensina a amar. Aí vem um monte de gente difícil. Uma vez um irmão, um pastor muito conhecido, ele disse que estava, no final do ano, a igreja dele dava a oportunidade para todo mundo agradecer pelo ano. Alguma coisa de boa no ano todo. E ele disse, eu quero agradecer pela irmã fulana de tal. Toda a igreja calou-se. Porque era a pior fofoqueira da igreja. E falava muito mal dele. Ele disse, porque se não fosse por causa dela, eu não tinha orado tanto. Olha para alguém e diga, tudo tem um propósito. Amém? Então quando se trata de servir, quando se trata de entender o propósito pelo qual estamos servindo, porque a gente não está servindo para se engrandecer, se exaltar, ou porque eu quero ser reconhecido. Jesus não buscava reconhecimento, buscava fazer a vontade do Pai. Davi foi para o campo de batalha buscar reconhecimento? Não. Se Davi quisesse ser grande, ele não ia escolher Golias, ele ia pegar um cara da altura dele, porque ele podia se amostrar. Você entende? Aquela batalha só era não pegar Golias, pegava um cara do top dele, dizer, esse aqui é ou alguém inferior, esse aqui eu vou arriar o sarrafo, esse aqui dá para mim. Ele ia buscar o Edzard, olha o Edzard ali. Ainda bem que o Edzard é atacante, porque atacante tem que ser ligeiro, um Romário da vida, ele ali atrás, gente. É ligeiro, mas foi jogar a bola com o bicho, é ligeiro. Desse tamanho, quando vai para a zaga, quem segura o Edzard? Só com, né, o Edzard? Só na chegada, né? Então, você ia querer quem? Ia lutar com o Dinho ou com o Edzard? Não é não? Mas vai que o Edzard é faixa preta de judô, karatê. Olha ele rindo ali, vai, entra. E o que é que Davi estava fazendo lá? Levando pão e... Olha para alguém e diga, a maneira como servimos expressa o nosso coração. Eu não estou falando só na casa de Deus, porque eu vou entrar no texto de Colossenses que ensina sobre o trabalho. E aqui é onde entra o país. A gente tem uma cultura tão religiosa, porque principalmente no Nordeste, eu vou dizer no Brasil, gente, a cultura religiosa no Brasil, ela está entranhada, é algo terrível. Você vai para qualquer religião, eles são unidos. Agora vá para o povo evangélico, meu irmão, é os próprios evangélicos que metem o pau no evangélico. Quando não concorda é outra coisa. Está lá o Instagram do cara, o cara postou, aí alguém vai lá e diz tudo o que meu irmão, nem respeito tem pela pessoa. O Instagram é dela, ela postou. Agora, se a pessoa abrisse uma caixa de pergunta, fiz isso, o que vocês acham? Mas não, muitas vezes detona, não conhece que ali tem um pai, tem uma mãe, tem um filho. Mas é agressivo mesmo. Por isso que quem matou Jesus foi o sistema religioso, não foi os romanos. Não, você entende isso? Foi o próprio povo dele, porque estavam tão cheios de tradições e costumes de homens, que essas tradições e os costumes se tornaram maior do que a vontade de Deus. Jesus curava no sábado, qual era o deles? Uau, que milagre, o cara não tinha nem os olhos e agora está vendo. Não pode e pronto. Tem que ser do nosso jeito, da nossa maneira. Deus pode até fazer o que quiser, contanto que passe pela gente. Só que muitas vezes Deus vai quebrar todas as regras para mostrar que Ele é Deus na sua vida. Jesus vem e eles rejeitam Jesus, porque antes o povo vinha para eles, e agora não tem mais, não precisa mais de intermediador. Jesus é Deus na terra, dando pão, dando carne, e servindo e comendo com eles. Eu não quero esse tipo de Deus não. Eu quero um Deus, a religião diz isso, que fique no céu e que o povo fique debaixo do nosso cabrecho. Aí você vai pregar a mensagem da graça, é pecado, é isso, é aquilo, outro, aí começa a inventar um monte de coisa. Por quê? Porque a graça, ela tira
o senhorio do homem e coloca o senhorio de Cristo. Ela tira o cabresto. Ah, mas a pessoa experimentou a liberdade, vai fazer o que quer. Irmão, até debaixo da lei. Nem Deus te proíbe de fazer o que tu queres. Entende? O que não pode é a gente não permitir que as pessoas amadureçam e cresçam. E o pai sabe como faz isso. Você não vai ver o pai do filho pródigo, que é uma figura de Deus, olhando para o filho pródigo dizendo: você não vai sair de casa, você acabando de chorar. Não, meu filho, não pegue sua herança não, você vai gastar. E ele, sendo Deus, sabia que aquele cara ia quebrar a cara. Tanto é que todo dia ele estava na porta esperando voltar. Ainda não voltou. E quando ele volta, o cara ensaia um discurso: vou dizer ao meu pai que pequei contra ti, contra o céu. Já não sou digno de ser chamado teu filho. E me ajuda a trabalhar. Olha o sistema: trabalhar para você, para merecer receber salário seu. Ei, você não é herdeiro de Deus porque trabalhou para isso. Você é herdeiro porque é filho. Então, quando Jesus se batiza, a primeira coisa, identidade. Quando eu sei minha identidade, agora fica mais fácil de servir as pessoas. Porque eu não vou ter problema de dizer não. Porque muitas vezes a gente tem dificuldade de dizer não para as pessoas, porque a gente tem medo de perder as pessoas ou de magoar as pessoas, porque vai ficar com raiva de mim. O verdadeiro amigo não se dói com não. Se alguém saiu da tua vida dizendo que era amigo, se saiu porque nunca foi amigo. Amigo fica, amém? Você acha que porque Paulo, quando estava preso, mandou carta para Timóteo e não para os apóstolos ou os discípulos que moravam na cidade mais próxima, mas mandou para Timóteo dizendo: traz minha capa e meus livros, porque no inverno, numa prisão subterrânea, você tem noção? No frio da Europa, Luiz está no Canadá e agora chegou o inverno, é frio de torar, é neve, até para sair de casa você não consegue nem andar com carro. Imagina na Europa. O nosso inverno no Brasil, irmão, não é inverno, e no Nordeste piorou. Inverno em Pernambuco, 30 graus. Uma vez a gente estava em Gramado, deu -5. Nesse dia nevou, caiu granizo, né? E aí, realmente era frio pra caramba. Tirava a luz, a mão congelava. Você entende isso? Aí naquela época que não tinha estrutura nenhuma, uma prisão debaixo da terra. E o cara escreve para Timóteo dizendo: traga a minha capa e os meus livros. A capa por causa do frio, e o livro para edificar o coração. Preso fisicamente, mas livre. Escreveu as cartas que hoje virou, né? As pessoas botam slogan no carro, na geladeira, tudo posso. Eu me lembro que na casa da minha mãe tinha um monte dessas que a pessoa pega um imã e coloca na geladeira. A geladeira agora é tudo de inox, mas naquela época era de ferro. E a de casa era maravilhosa porque tinha uma liga. A porta não fechava, então era uma liga que depois que você usava, você botava e puxava a liga e soltava. Aquela era profissional, aquela geladeira. Ninguém nunca teve uma assim, né? É por isso que você não pode desprezar os pequenos começos e se esquecer de onde Deus te tirou. Porque tem gente, irmão, que quando melhora um pouquinho, pelo amor de Deus, eu vi gente chegar na igreja quebrada, sem nada, mas aí revela as crenças, soberba, orgulho. E todos nós temos que tratar o orgulho dentro da gente o tempo todo. É algo incrível isso. O ego. Há coisas que a gente nem sabe o que é o ego. Esses dias eu estava só ouvindo sobre essa questão de ego. E eu disse: meu Deus do céu, entra até nisso sobre ego. Você sabia que até alguém que se vitimiza é porque ela quer atenção? Aquilo é ego também. É atenção para si. Às vezes a gente pensa que soberbo é só alguém que diz: eu sou melhor. Não. Quando alguém também se inferioriza, ela está buscando, atraindo atenção para si também. É um tipo de orgulho e de ego. Não é só egoísmo. Quem está comigo? Diga: estar sob a graça não significa que você não vai fazer mais nada. Ou todo trabalho é lei. Vamos trabalhar é lei. Paulo diz: quem não trabalha, que não coma. Vê que coisa séria. É lei. Isso é lei. Isso é lei. Não, gente, não é lei. Agora, a vida que a gente reflete está baseada naquilo que a gente enxerga. Como eu me vejo, você sempre vai dar o que se vê recebendo. Quem está entendendo? 1 João 4,19 diz: nós amamos porque Ele
Ou seja, a minha capacidade de amar está baseada no quanto Ele me ama. Eu entendo que Ele me ama. Então, se você tem dificuldade de perdoar, de amar as pessoas, você não tem revelação do quanto Deus lhe ama. E não tem experiência com o amor de Deus. Então, voltando para essa questão de entender o propósito pelo qual a gente serve, primeiro ponto, identidade. Saber quem eu sou. Jesus, em João 13, diz que, sabendo quem era e de onde veio e para onde ia, ele sabia de onde veio, sabia quem era e sabia para onde ia voltar. E sabia que o Pai lhe entregou todas as coisas, colocou uma toalha e lavou os pés dos discípulos. Ele não fez isso por senso de inferioridade ou para tentar mostrar ou aparecer. Eu vou mostrar que sou humilde. Não tem como. Você já percebeu que aquilo que a gente tenta mostrar muito é aquilo que ninguém consegue ver? Por exemplo, eu sou muito bonito, eu não preciso mostrar. Só dá uma risada sarcástica dessa, irmã César. Já basta a Patrícia, né? Já basta a Patrícia, né? Que às vezes eu estou falando, ela fica rindo. Pato, que é isso? É verdade. Então, assim, às vezes a gente tenta mostrar muito uma coisa que não é. Quando você tenta, é justamente aquilo que as pessoas não conseguem ver. Você não precisa mostrar nada para ninguém quando você sabe que é. E você faz a partir do ser e não do tentar ser. Então essa coisa está ajustada. Jesus se batiza, o Pai diz quem Ele é, diz que é amado, e a partir dali agora Ele começa o propósito. Como? Servindo. Amém? Vamos lá. Pedir para abrir Colossenses. Colossenses 3, verso 23. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo como para não para os homens, como para Deus, para o Senhor, não para os homens, conscientes de que recebereis do Senhor a herança, que é recompensa. É a Cristo Senhor que estais servindo. Olha para alguém e diga: não confunda diligência com estar sob a lei. Fazer o seu trabalho, isso é diligência, não é estar sob a lei. Amém? E fazer da melhor maneira. Só que o que acontece muitas vezes, a gente muitas vezes fazemos tarefas ou serviços ou trabalhamos em algum lugar, e quando a gente está debaixo dessas pessoas, não é na igreja, então não vou servir. Não tem nada a ver, gente. Seja um chefe, seja na escola ou na faculdade, um professor, seja onde for, a Bíblia diz que devemos fazer como se estivesse fazendo para Jesus, para qualquer pessoa. Se tudo que a gente fosse fazer para os outros, fizéssemos como se fosse para Jesus, como seria a nossa atitude naquilo que estamos fazendo? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Isso é nova aliança. Paulo está escrevendo aos Colossenses, ensinando sobre isso. Só que ele ainda diz: a recompensa vem do... mas meu chefe não vê, ninguém está reconhecendo meu trabalho, mas Deus está vendo. Só que sabe qual é o problema? Tem gente que faz na frente da pessoa, quando não está na frente, não faz. A verdadeira honra é na ausência. Eu já vi pessoas, irmão, até chorar. Eu lhe amo tanto, eu estou saindo da igreja, pô, eu lhe amo, você não tem noção. Na outra semana, até que eu fumava maconha, eu estava dizendo. Eu disse: misericórdia. Não é melhor a pessoa não dizer nada e sair? Não é não? É na ausência que você vai saber o seu coração. Porque, por exemplo, na frente as pessoas fazem, quando está por trás fica murmurando, reclamando. É isso aqui que Paulo está dizendo. Só que se fosse Jesus me pedindo, como eu faria? Se fosse Jesus lhe pedindo, como você faria? Agora, tem outro ponto também. Quando a gente até dá um copo de água, alguém com sede, Jesus disse: quando eu tive sede, me desse de beber. Quando eu tive fome, me desse de comer. Muitas vezes, eu vou entrar nisso, vamos lá. Abre tua Bíblia aí no livro de... Primeiros Coríntios 15, 58. Não, vamos começar logo Efésios 2, 10. Efésios 2, verso 10. Diga assim:
a partir de hoje, tudo que eu vou fazer com excelência, porque é como se fosse para Jesus. Eu vou ensaiar no louvor. Meu Deus do céu, 3 da tarde, olha, cedinho, sei não. Aí vem com aquele espírito já de reclamação, chega aqui e fala uma coisa, cara feia, troncha a cara, vai de noite, irmão. Vamos adorar Jesus, vamos. Nada flui. Eu não estou dizendo que muitas vezes a gente vem com vontade. Tem vezes que a gente vem com sono, vem cansado, vem desanimado, porque a gente tem pressões. Nós somos, amém. Você pode ser bonito, feito eu, mas você passa pressão, amém. Você tem problema, né, Célio? E todos nós temos. Só que, cara, coloca uma motivação no teu coração. Olha como a atitude sai diferente. Senhor, é para você que eu estou indo. Eu estou cansado, mas é para você. Eu vou para aquele culto hoje, eu sei que eu vou receber, mas eu estou indo buscar o Senhor, porque o domingo é o dia do Senhor, amém? Você vai ver que pela lei mosaica guardava o sábado. Na nova aliança, Jesus ressuscita no 3º dia, que é o domingo. E no domingo ele caminha com aqueles discípulos no caminho de Emaús e explana a palavra. Ou seja, é um dia que a gente tira para se alimentar de Jesus. É 2 horinhas que a gente tira, amém? E nós começamos a semana totalmente diferente. Às vezes você está tão cansado e vem para uma celebração como essa, chega amanhã e você fala, uau, minhas forças foram renovadas. É porque tem algo na palavra, na presença e na comunhão com os irmãos que Deus faz em você. E Ele conhece a tua disponibilidade de colocar o reino em primeiro lugar. Que eu sei que o reino em primeiro lugar não é só ir à igreja, mas muitas vezes é necessário a gente estar aqui. Quem está comigo? Então eu vou para o louvor, mas eu vou reclamando, eu vou murmurando, ou então Deus me pede algo na frente, Deus abre um sorriso por trás. Seja chefe, seja na igreja onde for, sempre a gente deve fazer tudo como se fosse para Jesus. É isso que Paulo disse ali em Colossenses. Efésios 2:10. Pois somos criação de Deus. Diga, eu sou criação de Deus. Eu sou a imagem dele. Olha, realizada em Cristo Jesus para vivermos boas obras. Ou seja, o mundo não vai ver Deus. João disse, como vão ver a Deus se Ele é invisível? Como vão conhecer o Senhor? Como vão ver Ele? Ninguém vê o Senhor. Eles veem você, que é a carta viva. E nisto todos me conhecerão. João capítulo 13, verso 35. Quando todo mundo vai saber que vocês são meus discípulos, quando vocês andarem com a Bíblia debaixo do braço. É assim? Quando virem para a igreja, quando botarem roupa de crente. Eu me lembro que eu fiz parte de uma determinada denominação. Quando eu chegava no lugar, o pessoal dizia, eu vi logo que você era crente. Pela roupa. Só que o crente tem um brilho, que alguém vai dizer no trabalho, onde for, disse, menino, tem algo diferente em você. Rapaz, tem algo que toca a tua vida. Quando tu fala, tem algo diferente. E não é aparência, porque muitas vezes a nossa maneira de enxergar o cristianismo foi muito de aparência. E não se engane. Amém? Porque Deus olha para o coração. Se fosse pela aparência, quem tinha sido ungido era Eliabe, que além de ser do exército de Saul, era forte, alto. Davi nem na listagem do pai estava. Por quê? Porque ainda era uma criança, ruivo, sem aparência, tomando sol, tomando conta de ovelha. Mas tudo que o pai colocava ele para fazer, ele fazia com excelência. Por que você acha que Deus escolheu Davi? Porque Davi pegou aquelas que não era pouco. Sabe o que Eliabe disse quando Davi estava no campo de batalha perguntando o que estava acontecendo a um soldado? Eliabe chamou Davi e disse, seu presunçoso, onde foi que você colocou aquelas poucas ovelhas do seu pai? A Bíblia nunca disse que eram poucas ovelhas. Davi nunca chamou as ovelhas do seu pai de poucas ovelhas. Tanto é que na batalha, quando ele foi se apresentar ao rei Saul, Saul olhou para ele e disse, você está louco? Como é que você vai entrar nessa guerra? Você é uma criança. Aí foi dar armadura a ele. Ele disse, não, Saul, não preciso dessa armadura. Quando um urso tentou pegar as ovelhas do meu pai, eu enfrentei-as em nome do Senhor. Quando um leão saiu ao seu encontro e tentou pegá-las, eu enfrentei. Olha o valor que ele dava àquilo que o pai confiou nas suas mãos. Ele entregava a própria vida por aquilo. Não era algo comum, não era poucas ovelhas. Começa a fazer com excelência o pouco que está nas tuas mãos e você vai ver o que Deus vai fazer. Muitas vezes as coisas não mudam porque a maneira daquilo que Deus coloca em nossas mãos nós não enxergamos com excelência. Eu vou dar o meu melhor, vou fazer o meu melhor, independente se o Will reconhece ou não, se ele usa calça de melissa ou não, eu não quero saber. Eu quero saber que eu estou fazendo para o Senhor.
Deus colocou algo no meu coração e eu vou fazer com excelência. Davi lutou com urso e leão. Irmão, seja sincero, muitos de nós, quando visse um leão entrando ali para pegar a ovelha, você ia dizer: menina, a ovelha que morra, eu vou me embora. Às vezes a gente está permitindo que nossos irmãos morram quanto uma ovelha. Alguém está fazendo uma cotinha. Irmão, se você não tem, amém, mas dá R$2. R$2 não vai deixar você pobre, não. Se você já é pobre, deu R$2, não vai ficar pobre. Pelo menos vai ser dar e ser vos dado, amém? Pelo amor de Deus, R$2. Tenha vergonha não. Diga: eu não tenho não, meu irmão. Porque a viúva deu tudo que tinha, 2 moedas. Não era nada, o rico dava quantias enormes. Mas o que é que ela deu? Ela deu algo pela motivação do coração. Eu estou falando aqui de motivação do coração, gente. Davi, a motivação do coração dele é: o meu pai confiou em mim, é ovelha do meu pai, ninguém toca nelas. Excelência naquilo que estou fazendo. Ninguém via, porque era nos pastos escondidos. Ele não precisava nem defender as ovelhas, o pai não queria saber. E se ele chegar para o pai dizendo: pai, morreu 3 ovelhas, porque um leão entrou lá, o pai dizer: meu filho, fuja mesmo, porque ele ia querer Davi vivo. Mas Davi também não lutou por si só. Davi confiava no nome do Senhor. Diga: eu tenho o Senhor sobre a minha vida. Eu tenho graça de Deus para fazer o que Deus me chamou para fazer, e eu vou fazer com excelência, amém? Tem alguém comigo aqui essa noite? Diga: as boas obras de Cristo não é cantar no coral, não é dar esmolas, não é ajudar os necessitados. Diga: é ser como Jesus é. Diga: tudo que meu pai quer é que eu seja como Jesus é, no meu trabalho, na minha casa, na minha família, na minha igreja, no meu departamento, onde quer que eu chegue, eu seja a luz de Jesus para a humanidade. Porque ninguém vai ver Jesus, vai ver o corpo dele. Quem é o corpo dele? Hoje vocês estão aqui, gente. Amém? Todo cristão é motivado a fazer algo para o Senhor, mesmo sendo coisas simples, como Davi levar pão e queijo. Então, as boas obras, porque muitas vezes eu posso fazer algo pelos outros, mas por causa do meu coração. 1 Coríntios 10, verso 31, vamos lá. Hoje está frio do jeito que eu gosto. Tem alguém comigo aqui essa noite? Tem alguém aprendendo? Diga: excelência. Quando ninguém está vendo. Você faz do mesmo jeito que o seu chefe pede quando ele não está vendo? Irmãos, não vos pude falar como pessoas espirituais, mas como carnais, como a crianças em Cristo. Ei, que carta! Eles tinham os dons, operavam no poder, mas eram carnais e meninos na fé. Às vezes a gente vê mover na igreja, barulho não significa sinal de espiritualidade. A tua espiritualidade não é por tanto que você profetiza, é o tanto que você submete à palavra e à vontade de Deus. Amém? É como você serve aos outros, é como você é educado com seus professores, é como você lida com seus pais. E deixa eu te dizer, jovens, antes de casar com alguém, veja como essa pessoa trata os pais dela. Se o menino do peitoral, né? Você olha para aquele peitoralzão. Uma vez uma jovem disse para mim: pastor, você não tem noção, aqueles peitorais. É o Van Damme. Ah, não é da época de vocês, né? Tom Cruise também não é. Então, quem é agora o Thor, né? O nome do ator do Thor, da Marvel. O Igor sabe aí como é, Igor? As meninas devem saber, né? Hã? Marlon Brando? Oxi. Marlon Brando foi da época do meu avô. Vamos voltar para a palavra. Irmão, pelo amor de Deus, Marlon Brando. Eu nem sonhava em existir quando esse cara fez filme. Irmãos, não vos pude falar como a Paulo estava, porque vê a maneira de Paulo escrever. Eu estou escrevendo, falando como para carnal. Porque tem 3 tipos de pessoas. O natural é aquele que não nasceu de novo, não conhece o Senhor. E quem é o carnal e o maduro? O carnal é aquele que nasceu de novo, mas ainda não amadureceu na fé. Não vou dizer no espírito, que o espírito já está pronto, amém?
o caráter dele ainda não foi moldado pela estatura de Cristo. Então ela está crescendo em mentalidade, está crescendo em fé, essa pessoa está amadurecendo na palavra. Só que essa igreja operava nos dons, era uma igreja que profetizava, falava em língua, andava no poder, não tinha igreja para ter mais manifestação dos dons como a de Corinto, mas era uma guerra, um tentando matar o outro. Que coisa séria. Então a minha espiritualidade não é medida por isso, porque Jesus disse: nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria, as pessoas vão deixar de andar no amor de Deus e andar nos sentidos. Há um nível de esfrieza no amor que a gente vê hoje que é fora do comum. São sinais dos fins dos tempos. E aí ele diz o verso 2: o que vos dei para beber foi leite e não alimento sólido, pois não podias recebê-lo, nem ainda agora podem. Vocês não amadureceram a ponto de receber um alimento mais sólido, porque ainda sois carnais, visto que campeia entre vós todo tipo de inveja e discórdia. Por acaso não estáis sendo carnais, vivendo de acordo com os padrões exclusivamente mundanos? Mundano aqui, gente, não é maneira de se vestir. A gente acha que mundanismo é maneira de se vestir. Mundanismo é soberba da vida e concupiscência da carne. 1 de João capítulo 2, verso 15 ao 17. Amém? Mundanismo não é aparência, não tem nada a ver com isso. Estilos são modas que vai e vem. A gente vai ver que a moda dos anos 80 era a calça boca de sino. Depois veio agora os anos 2000, que é estilo funil, não passa nem na panturrilha, não é? Essa semana eu vi uma pessoa com a calça e disse: tua respiração, como é que está? Está normal, pastor? O que foi? Eu disse: não, porque eu quero, não, sabe? Eu tento, irmão, não brincar, mas é sério. Essas coisas ficam vindo para mim, Renê. A pessoa passa na minha frente, fica o tempo todo. Meu Deus do céu. Eu não vou nem falar da calça que Danilo estava ontem lá no casamento, porque deixa quieto, vamos embora. Não vou fazer isso com Danilo, né? Porque Danilo é o cara dos vídeos, viu? Se ele pegar você no vacilo, já era. Danilo é pau, bate. Essa carne de santo dele já apontou tanto comigo. Com o Dinho, com todo mundo. Bicho é uma benção. Vamos lá. Então, verso 4. Pois quando alguém alega, olha o que ele está dizendo. Quando alguém alega, eu sou de Paulo, e outro eu sou, não estás agindo absolutamente segundo os padrões de, o que é isso? Partidarismo, grupinhos. Eu sou de Paulo, eu só gosto de Célio, eu só gosto de Will, não, eu sou do time de Dinho. E começou a divisão. Eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Está na hora da gente se enxergar como sendo de Cristo. Claro que a gente vai se submeter à autoridade, a alguém que Deus colocou em nossa vida, mas reconhecendo o senhorio de Jesus. Para que eu respeite alguém como cabeça sobre a minha vida, eu tenho que reconhecer o senhorio de Jesus sobre mim e o amor dele sobre mim, senão eu nunca vou servir alguém de maneira plena. Quem está entendendo isso? Então, quando eu digo eu sou de Apolo, isso aqui é partidarismo. Havia guerras, já pensou no corpo de Cristo, todo mundo operando o dom, falando em língua e profetizando, daqui a pouco um falando do outro. Pode isso, isso acontece na igreja. Gente fofocando, você não sabe o que aconteceu. Não, eu não sei. Uma vez o irmão caiu no culto, irmão, quebrou a cadeira, pá, meu Deus do céu. No outro dia, já tinha meme, já estava. A gente era para ter orado, Senhor, vai que quebrou algum osso, né? No outro dia tem alguém falando, sabe, você se viu quem caiu, viu quem estava fazendo coisa errada. Ao invés de a gente se juntar, fulano, eu estou muito triste, o que foi? Eu vi alguém que não está bem, vamos orar por ele, vamos interceder. Eu duvido você falar mal de alguém que você ora. Não combina. Todo dia você intercedendo por Célio, separar um momento para falar mal de Célio, não consegue, percebeu? O maior problema da gente com pessoas são pessoas que não têm comunhão com Deus. Toda pessoa que tem comunhão com Deus, ela não dá trabalho, ela trabalha. Vamos lá. Eu sei que esse é um assunto que não é para domingo, pastor. É não, beleza, então é para mim, eu recebo. Quem é portanto Apolo? Quem é Paulo? Servos por intermédio dos quais vistes a crer. Foi por meio dessas pessoas que vocês passaram a crer em Jesus. Mas eles não são a nossa fonte. Quem está comigo?
Aí ele diz: eu plantei, Apolo regou, mas quem é que dá o crescimento? Deus. De forma que o que planta nem o que rega são alguma importância, mas unicamente Deus que realiza o... Ou seja, eu sei que meus líderes, as pessoas que estão à minha volta, têm um papel na minha vida, mas eles não têm a importância, eles não morreram na cruz por mim, quem morreu foi Jesus. Diga: nós somos de um corpo só. De novo, nós somos de um corpo só. Essa coisa de guerra, contenda, divisão tem que acabar no nosso meio. Por quê? Porque eu não sou de Paulo nem de Pedro, eu sou de Cristo. Eu sou imagem dele, feitura dele para as boas obras. E o que é boas obras? Ser como ele é. Jesus não veio para te fazer um marido melhor, um filho melhor, um pastor melhor. Jesus veio para te fazer semelhante a ele. Se você for como ele, você vai ser um pai melhor, um filho melhor, um pastor melhor. Amém? Isso que é novo. Eles não entendiam o propósito, o que é servir ao reino. Estavam com as crenças do mundo. Por isso que Paulo falou de mundanismo, cheio de crenças. Enquanto a gente não entende, pessoas vão querer ser melhor do que as outras. Você pode levantar as mãos e dizer: eu não estou aqui para ser melhor do que ninguém. Eu estou aqui para ser como Jesus, servir como Jesus, amar como Jesus. Enquanto não entendermos, pessoas vão querer ser melhor do que ministro, melhor do que os outros. Quem já viu isso? Mas o propósito não é esse. O propósito é que ele cresça. Quando perguntaram a João Batista se ele era o Cristo, o que é que ele disse? Chegaram para João e disseram assim: aquele que você batizou está batizando. Aquele que você batizou agora está pregando por aí, está cheio de gente atrás dele. João disse: como é que é? Abrir uma igreja, pegaram meus discípulos, a gente vai se reunir agora e a gente vai excluir esse cara. Foi assim que João fez? O que é que João disse? Eu não sou o Cristo. Olha para alguém e diga: você precisa saber o que você também não é. Sabendo o que eu sou, eu também sei o que eu não sou. E o que é que eu não sou? Rapaz, eu vi que eu não tenho talento para música. Então não vou atrapalhar o grupo de louvor. De vez em quando eu vou dar uma palhinha aqui no culto, vou deixar um gostinho que quero mais, mas eu não vou atrapalhar. Eu sei o que eu não sou, então não vou competir. Sei quem eu sou. Quando você sabe quem você é, você não compete com ninguém. Você não tenta ser melhor do que ninguém e nem se sente inferior quando alguém recebe elogio. Porque tem pessoas que estão até bem com você, mas se alguém vê você crescendo ou receber um elogio, a pessoa já está com raiva de você. Porque essa carência de rejeição está em mim e não no outro. Então agora eu vou tentar fazer o quê? Mas Pati, pera aí, pastor Elzi, não, Pati, você é doido, pastor Elzi fez de errado isso, para tentar diminuir a pastor Elzi, porque aquilo me afetou. A minha crença de rejeição está gritando. Mas se eu estou bem comigo mesmo, quando a pastora Elzi for, a gente vai preferir exaltar os outros, não a si mesmo. Mas você não sabe, você ensaia, você está dando duro, varrendo, limpando a igreja, você faz isso, ninguém te reconhece. Deixa eu te dizer, ninguém vai poder te dar a recompensa que só Deus poderá dar. Só que eu tenho que perceber essas áreas que mexem com o meu coração para que eu possa ser tratado por Deus. Quem está comigo? Hã? Vai lá, diminuir o ar. Então, a gente percebe que eu vejo ministro tentando ser melhor do que eu prego melhor. Irmão, não tem ninguém que prega melhor. Quando a gente vem pregar, não é para dar uma apresentação. Quem está entendendo isso? É para manifestar o amor de Deus. Vai ter dia aqui, irmão, que você vai me ver pegando fogo, fluindo uma vez, a pessoa diz: é o senhor que vai pregar. Eu disse: meu amigo, eu não sei quando eu vou manifestar. Chegava um tempo que as pessoas acabavam o culto, vinham pedir oração para que eu profetizasse. Eu não movo os dons como eu quero. São manifestações do Espírito. Às vezes eu venho pregar e só vem unção de ensino. Às vezes eu venho pregar, eu já sei que é profético. Agora, quando você vai amadurecendo, você vai percebendo o tipo de unção que está fluindo e flui nela. Mas o bom é ouvir o Espírito. Quantas vezes eu preparei o tema, estudei semanas, chega aqui o Espírito Santo: não fala nada do que tu estudou, segue essa linha, porque é isso que eu quero. E você vai seguir o Espírito de Deus. Então o carnal, o espiritual, ou o crente maduro, e o homem natural. O maduro é aquele que anda no Espírito, aquele que aprendeu a governar suas emoções. Quem está comigo? Então ele sabia o que não era. 1 de Pedro 4, verso 10, vai lá.
1 de Pedro 4, verso 10 e 11. Servir uns aos outros de acordo com o dom que cada um... Qual foi o dom que você recebeu? Pergunta para o teu vizinho, qual foi o dom que você recebeu? Irmão, pelo amor de Deus, está me dando sono desse jeito. Vamos dar uma acordada, fazer o que Frank faz lá na reunião do trabalho. Faz assim, como faz. Bate palma. Vai de novo, vai. Solta essa coisa aí, pelo amor de Deus. Solta essa energia, pelo amor de Deus. Está parecendo um velório aqui essa noite. Vamos mais uma vez, vai. Até esquentar, irmão, vai. Nós deve estar muito frio. Você sabe que o frio dá uma sensação de relaxamento e a gente tem vontade de dormir? Então o Will aumenta aí o ar. O pessoal deixa o meu frio, eu aumento da galera. Ou até desliga o ar para ver se esquece, se aquece. Pergunta para alguém que está do seu lado, qual foi o dom que você recebeu? Diga, foi para servir. Não foi para te engrandecer, não foi para você ser melhor do que ninguém, foi para você entender que Deus colocou em uma posição para ajudar pessoas. Tem alguém comigo aqui essa noite? Ser servo é uma atitude de um coração adorador. O nosso servir deve ser entendido para quem eu estou servindo. Por mais que eu sirva a Juninho, mas é para Jesus que eu estou fazendo. E para servir, diga, eu não preciso de uma posição. Não, todo mundo junto, diga, eu não preciso de uma posição. Quando alguém me chamar, eu vou. Quando me der o título de papa, aí eu faço. Não, você não precisa de título, você não precisa que ninguém chame, você só precisa de uma coisa, de senso de propósito. De entender que toda esfera existe uma necessidade. Tira nem que seja uma vez por mês. Diga, eu vou pintar o muro da vizinha, eu vou ficar com o filho da vizinha, do vizinho, eu vou ajudar alguém, sei lá, ficar com o bebê, eu vou uma vez no mês ajudar as tias da sala a ficar com as crianças. Mas quebra essa coisa em você, sabe, de não servir ninguém, não ajudar ninguém, não... Tá entendendo, irmão? Gente, pelo amor de Deus, muitas vezes não vai ser a nossa pregação que vai alcançar os perdidos, mas a nossa maneira de olhar para a necessidade das pessoas. Aleluia! A posição não te qualifica para o serviço, mas a atitude do coração sim. Diga o reino em primeiro lugar. O reino em primeiro lugar. Você já viu pessoas que ficam tristes quando não são escolhidas? Aí o que é que você diz para você mesmo? Eu sou escolhido. Ninguém me chamou. Ninguém me chamou. Casamento de Caio. Estou muito triste. Não, gente. Ou você se joga, ou você fica de boa. Amém? Fica de boa. Ninguém me chamou. Se oferece. Não para ir para o casamento. Estou falando para servir. Porque se você se oferecer para o casamento, vão pensar que você quer comer. É ou não é? Diga o reino em primeiro lugar. Outro ponto, ninguém serve sozinho. Diga, eu não sirvo sozinho. Não, quando eu faço fica melhor. Que tal a gente aprender a fazer junto? Porque quanto mais pessoas fazendo, melhor fica. Juntos somos melhores. Diga assim comigo, juntos somos melhores. Juntos somos mais fortes. Ah, beleza, o diaconato, eu não tenho nada a ver com a salinha, eu sou do diaconato. Não. Todo departamento tem que andar em conjunto para que a coisa fique boa. O olhar tem que ser todo. É como vários departamentos, é como um corpo. Pé, mão, imagina você com a perna aleijada, o corpo como é que fica? Mesmo assim a igreja. Por mais que o seu departamento já está ok, amém. Que tal agora ajudar o outro? Que tal agora ter um olhar para os outros departamentos? Que tal agora olhar para outras áreas do meu trabalho? Tentar ajudar as pessoas. Agora, se você não faz nem o seu, aí não tente fazer o dos outros, pelo amor de Deus, tá? Que tem gente que não fala o dele e quer fazer o dos outros. Aí é bronca, né? Primeiro, excelência no seu. Um outro ponto, que além de não servir só, é que a gente tem que servir tanto a pequenos como a grandes. Vamos lá, Mateus 10, verso 40. Eu já vi pessoas que têm maneira de tratar as outras com grosseria.
Porque a pessoa está abaixo dela. Quando alguém está acima, ela trata bem. Sabia que tem pessoa que já saiu da igreja por causa da maneira que a pessoa tratou ela? Gente em posição de liderança, tá? Eu conheço relatos de pessoas que muitas vezes, não porque a pessoa vem para cá, gente, ela é um bebê muitas vezes espiritual. E a gente não pode tratar um bebê como alguém. Na verdade, todas as pessoas merecem o direito de ser tratada bem. Isso é educação. Eu recebi educação dos meus pais para tratar as pessoas de forma adequada. Eu não preciso ler a Bíblia para tratar os outros bem. Eu só preciso ser cordial. Ser alguém com educação para isso. Então eu posso cobrar algo a sério, mas cobrar de forma certa, sem ser estúpido e grosso, ou usando da minha autoridade ou da minha posição para ferir ele ou para impor algo. Está ouvindo, Célio? A partir de hoje eu não quero que você sente mais ali. Eu fiz parte de uma reunião que o pastor disse uma vez assim: se eu disser, a cadeira era branca, que essa cadeira é amarela, todo mundo tem que dizer que é amarelo. Eu fiquei calado, porque ele era autoridade. Terminou a reunião ministerial, a gente foi para a casa dele, eu e meu irmão mais velho, e a gente sentou com ele e disse: pastor, tem uma coisa que o senhor fez que a gente não concorda, mas eu estou falando com o senhor em amor, porque também sair dessa reunião e ficar falando mal do senhor para os outros eu não vou fazer. E ele olhou e disse: o quê? O senhor disse que se o senhor dissesse que aquela cadeira era amarela, todo mundo tem que aceitar. Isso está errado. Eu não posso dizer que é amarela se é branca. O certo é certo aqui, no Japão, na China, no México, em qualquer lugar. O senhor tem uma autoridade, mas a autoridade máxima é a palavra de Deus. Agora a gente lhe ama tanto que está lhe dizendo. Isso não é ser rebelde. Às vezes alguém que discorda, as pessoas já têm como problemático, como rebelde, fulano, porque muitas vezes está errado mesmo. E a forma da pessoa enxergar está certa. Só que muitas vezes a forma de falar é que está errado. Amém? Então a gente tem que ter jeito de falar. Como a gente fez com aquele pastor: ô pastor, o senhor não pode dizer um negócio desse. Não, pastor, com maior humildade. A gente entende que o senhor quis dizer que todo mundo tem que submeter, tem que lhe obedecer. Mas está errado o exemplo que o senhor deu. Não é bíblico, não é correto. Isso é autoritarismo. E a gente não concorda, mas lhe ama. Amém? Tem alguém comigo aqui hoje? Sabe qual é o nosso maior problema? É Colossenses diz: nossa forma de falar. Às vezes você está certo, mas da maneira que fala, deixa você errado. Paulo diz que nossas palavras têm que ter o quê? Sal. Se pôr sal demais numa comida, o que acontece com ela? Fica incomível. Tem essa palavra incomível? No dicionário da língua portuguesa existe? Incomível não tem, né? Não presta. Essa é profunda demais. Não presta. Tem incomível não? Pronto. Não presta. Porque colocou sal demais. Nossa maneira de falar com as pessoas. O que não edifica. Até a nossa maneira de falar com a gente, até a confissão de fé. A gente tem que ter cuidado com nossas palavras. Então, por causa daquilo que edifica e aquilo que não edifica, Paulo diz: seja temperada. Amém? Tem uma medida certa para cada palavra. Então, Mateus 10:40 diz: quem vos recebe a mim, mesmo recebe. E a quem recebe a minha pessoa, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, por conhecê-lo como profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, por qualificações de justiça, receberá a recompensa de justo. E quem der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, com toda a certeza vos afirmo que de algum modo jamais perderá sua recompensa. Porque tem gente que só quer servir os maiores e ainda diz assim: essa não é minha função. Não, gente, trata as pessoas de igual modo, seja em posição de hierarquia superior ou inferior a você. Quando eu falo inferior, é abaixo de você na hierarquia, porque no reino não tem ninguém melhor do que ninguém. Todo mundo está no mesmo patamar para Deus. Amém? Amém? O exemplo disso foi Natanael, quando foi chamar Filipe para ter com Jesus em João capítulo 1. Ele disse: achamos aquele que a Escritura fala. Natanael disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Cuidado. Você muitas vezes despreza as pessoas por causa da aparência e do lugar. Por trás de alguém simples e humilde pode ter um homem consagrado e ungido do Senhor.
Foi isso que Filipe disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? De forma depreciativa, diminutiva, como se Nazaré não viesse coisas boas. E Jesus veio de um lugar justamente para quebrar todo o padrão humano. Por isso que ele escolheu o que não são para confundir os que pensam que são, os pequenos para confundir os grandes. Amém? Justamente para quebrar os paradigmas do mundo e te ensinar o que é o reino de Deus, que é maior do que a minha vontade, que é maior do que a nossa cultura, que a nossa maneira de enxergar. Esse reino é muito maior e muito mais poderoso. E tudo que Deus quer é que você viva bem, cresça e seja uma bênção para a vida dos outros. Fica de pé em nome de Jesus. Queria chamar o grupo de música aqui à frente. Para com esse defeito de qualificar pessoas. Amém? E por último, o caminho de excelência. Porque Paulo ensinou sobre os dons à igreja de Corinto. No capítulo 12 ele ensina sobre os dons do ministério, os dons espirituais, os 9 dons do Espírito, amém? Os dons de poder, os dons de revelação, os dons de expressão vocal. Ensinou os 5 ministérios, mas no capítulo 12, quando passa para o capítulo 13, ele diz: mas um caminho maior eu quero vos ensinar. Ele ensina sobre os dons, mas ele diz: agora busque o caminho de excelência. E qual é o caminho de excelência? Diga comigo: o amor. Existe um caminho que está acima de todos os caminhos, quando você decide amar. Porque para a igreja de Corinto, Paulo ensinou os dons e não para a de Éfeso? Porque a igreja de Corinto era carnal, era menina na fé. Paulo precisou ensinar sobre os dons. Mas para uma igreja madura, ele não precisa ensinar, porque os dons já fazem parte dela. Quando você amadurece no reino, os dons são parte de você. Eles fluem naturalmente. Só que a gente não pode se esquecer que melhor do que profetizar, melhor do que pregar, melhor do que qualquer coisa, é andar em amor. Amém? Esse é o caminho de excelência. Andar em amor. Entre estar certo e andar em amor, peraí, Senhor, eu escolho andar em amor. E Deus vai te justificar. Busca com zelo os dons, mas não se esquece que tem um caminho de excelência que vai agrupar os dons no lugar certo. Para que os dons fluam de forma madura, eu preciso aprender a andar em amor. E isso vai equiparar as coisas. Porque muitas vezes eu percebo pessoas que aprenderam sobre os dons, mas não andam em amor. Parece que está faltando algo. O caminho de excelência é andar em amor. A nossa maneira de servir vai ser diferente se a gente andar em amor. Nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos, quando tiverem uma carteirinha de membro da Somos a Graça. Não. Quando amardes uns aos outros. E ele diz o que é o amor. O amor é paciente, bondoso, não visa seus interesses, não ensoberbece, não se vangloria, não fala mal. Eu estou falando do amor incondicional que Deus derramou já no teu coração. E a vida vai ficar mais fácil se a gente andar em amor. O trabalho vai ser melhor. Ao invés de ficar com raiva do chefe ou de algum funcionário, você escolhe amar. Teu relacionamento em casa, teu relacionamento com os familiares, tudo é diferente. Esse é o maior caminho, a base do Evangelho, é a estrutura do Evangelho. Mas você não consegue amar se não for amado por Deus. É tempo de entender o quanto Deus ama vocês e permitir que esse amor não fique só em você, mas que ele passe para os outros. Amém?